Olá, está começando o programa É Isso Aí. No programa de hoje, nós vamos conversar com Domingos Assad Estocco, presidente da OAB Ribeirão Preto, e com o professor titular em Finanças da USP, professor Alberto Borges Matias. O programa está formidável. Vocês não podem perder. Porque programa é isso aí. Restaurante Tóquio. Sofisticação e qualidade. Ambiente requintado. O irresistível sabor da culinária oriental. Grande variedade de opções. O primeiro restaurante por quilo da região. Restaurante Tóquio, Avenida 9 de Julho, 1184, em Ribeirão Preto. Então agora nós vamos conversar com o Dr. Domingos Assad Estocco, presidente da 12ª Subseção Ribeirão Preto da OAB. Dr. Domingos, muito obrigado por estar aqui participando do nosso programa. Para mim é uma honra, viu, Rodrigo? Nós tínhamos já conversado a respeito lá na OAB mesmo, que eu faria questão de vir aqui no seu programa. Nós estamos aqui para trazer o maior número de informações aí possível para a sociedade. Ok. Doutor, eu começo lhe fazendo a primeira pergunta, que na realidade não é uma pergunta, é uma indagação sobre as câmaras regionais do Tribunal de Justiça. O senhor pode falar um pouquinho o que significa isso para a sociedade e a quanto está a evolução desse trabalho? Na verdade, esse projeto teve início há alguns meses atrás. Nós remetemos um ofício para o Tribunal de Justiça de São Paulo, na pessoa do presidente, Dr. Nalini, manifestando o interesse e o desejo de Ribeirão Preto ser sede das câmaras regionais do Tribunal de Justiça. Em outras palavras, o que é isso? É um projeto que traz o Tribunal de Justiça para o interior de São Paulo, né? E a gente acredita que essa medida, além de desafogar o judiciário, permitirá que o cidadão do interior, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a região, acompanhe mais de perto os processos de seu interesse. Nós iniciamos esse movimento, fizemos um congresso no fim de junho aqui em Ribeirão Preto, junto ao Legislativo, a Câmara Municipal. Temos contado com um apoio intenso, é bom que se registre isso, nesse congresso. Vários representantes do Judiciário de Ribeirão Preto e região estiveram presentes, inúmeros vereadores, a advocacia, e tenho ciência também que a prefeita Darcy Vera, chefe do Executivo Municipal, também apoia esse projeto. Então, esse é um movimento que estamos aí numa fase importante, numa fase de definição, e nós, sinceramente, viu, Rodrigo, nós acreditamos muito em que nós vamos ter sucesso nesse projeto. Aí uma força viva da sociedade se movimentando nesse sentido. Eu acho bem interessante, porque para o leigo, para quem não é da área jurídica, para entender o significado de trazer o Tribunal de Justiça, a grandiosidade que é trazer uma representação do Tribunal de Justiça aqui em Ribeirão Preto, é a velocidade em se apreciar os recursos, Se tiver uma sentença aqui no Fórum Estadual, tem uma sentença, e aí, olha, tem que recorrer para São Paulo, essa tramitação, de pegar o processo daqui, levar para São Paulo, depois aguardar o retorno, nós vemos em muito o prazo, não é isso? A sociedade ganha muito com isso. Nós estamos investindo muito nisso. Nós pensamos que os poderes constituídos têm uma função importante, Rodrigo, de ficar perto da sociedade, de ter a sociedade como parceiro, de ter o cidadão como parceiro. E nós entendemos que essa medida de trazer o judiciário aqui para Ribeirão Preto, nessa Câmara Regional, esse judiciário de segundo grau,
pode sim trazer a sociedade, o cidadão mais para perto. Isso para nós é absolutamente assim, é importante e absolutamente imprescindível. E o que é bacana em termos de prazo, né? Dá para a gente falar assim de imediato qual seria o ganho num prazo, né? Hoje a gente tem como referência perdeu aqui em primeira instância, né? Vai se recorrer dessa decisão. Está em média aí 1 ano, 2 anos para ter o resultado de um julgamento, né? É um prazo otimista. Um prazo bem otimista. 2 anos para o Tribunal de Justiça olhar aquela sentença e identificar algum erro, uma reversão. O ganho com velocidade, isso dá para a gente ter uma referência aí de imediato? Qual seria a velocidade? Nós acreditamos que o prazo diminua pela metade. Mas o maior investimento, Rodrigo, que a gente está assim, acreditando muito nisso, o maior investimento para a sociedade é ficar perto do seu problema, vamos chamar assim. Né? Você imagina hoje o cidadão, para acompanhar um processo, se quiser ver o processo, o contato com o processo, o seu advogado, quer dizer, ele tem que ir a São Paulo. Essas câmaras regionais vindo para o interior, vindo aqui para Ribeirão Preto, pode abarcar uma região grande e permitir esse contato mais intenso, tanto do advogado quanto do cidadão, do processo de seu interesse. Mas a gente acredita sim, nós acreditamos num ganho de tempo expressivo aí para toda a sociedade. Nós pensamos aí que todo mundo tem que estar torcendo muito por esse nosso projeto. Não é só Ribeirão, mas toda a região. Agora, doutor, na sua gestão aí nós estamos vendo a amplitude do seu trabalho. Agora, eu queria que o senhor falasse dessa iniciativa, né, que não é nem regional, é uma iniciativa nacional de incluir a matéria do peticionamento eletrônico na grade dos cursos de Direito. Esse projeto nós também foi objeto de estudo aqui na 12ª subseção. O peticionamento eletrônico hoje é uma verdade irreversível. Isso é uma verdade. Hoje o advogado ou a advogada tem que enfrentar a questão do peticionamento com todos os entraves que ele traz para a advocacia, nós sabemos disso. Mas estamos trabalhando muito, viu, Rodrigo? Nós estamos trabalhando muito para que esse choque junto à advocacia seja o menor possível. Então a OAB ficou ao lado do advogado o ano passado inteiro. Nós nos modernizamos, promovemos cursos gratuitos, palestras gratuitas, para permitir que o advogado ele manuseie bem o peticionamento eletrônico. Então essa é uma realidade. Nós estamos no mundo eletrônico hoje. O peticionamento eletrônico, a medida do peticionamento eletrônico, ela é absolutamente irreversível. Então o que nós temos que fazer? Já que é irreversível, vamos sim mandar uma proposta, e mandamos para a OAB São Paulo, no sentido de que fizesse gestão, inclusive junto ao Ministério da Educação e junto ao Conselho Federal, para que isso fosse colocado como uma matéria nos cursos de Direito, né? E a informação que nós temos, a resposta que nós tivemos poucos meses depois dessa nossa proposta da OAB São Paulo, na pessoa do presidente Marcos da Costa, é que nossa proposta foi encaminhada para o Conselho Federal da OAB. Então nós estamos no aguardo, não é um projeto a curto prazo, mas a iniciativa, o que nós temos conhecimento, realmente teria partido da gente aqui. E o importante, né, para quem não sabe o que é o peticionamento eletrônico, é que agora todos os processos, 100% dos processos judiciais é eletrônico. Então o advogado, ao invés de ir ao fórum e protocolar a sua petição, ele faz isso do escritório através da internet. E os advogados, né, todos estamos construindo isso, juízes, promotores, servidores, estão construindo esse cenário do peticionamento eletrônico que todo mundo está aprendendo e se desdobrando para entender o significado disso. Mas incluir na grade da OAB, na grade dos cursos de Direito, é uma novidade que já chega exigindo muito do estudante também, mas pelo menos ele vai sair com uma qualidade técnica muito melhor, não é isso? É o que nós acreditamos, né? O mundo eletrônico hoje é uma verdade, é uma realidade, não adianta a gente querer fugir disso, né? Só para você ter ideia, nós tínhamos um problema aqui em Ribeirão Preto, para o cidadão também entender, nós tínhamos um problema no protocolo civil aqui em Ribeirão Preto. Um problema terrível, um problema de fila terrível que vinha já de alguns anos. Foi através do sistema eletrônico, uma sugestão da 12ª subseção junto ao diretor do fórum, nessa parceria absolutamente importante entre o Poder Judiciário Estadual e a OAB local, nós implementamos um código de barras. Então o advogado hoje pode instituir de uma forma muito simples o código de barra dentro do seu escritório de advocacia e no momento de fazer o protocolo, Rodrigo, é muito ágil, é muito rápido. Então hoje, por exemplo, aquelas filas intensas que o cidadão sofria, que o advogado sofria no protocolo civil, hoje não existe mais, né? Você pode ir no fórum hoje
De forma costumeira, as filas simplesmente desapareceram. Então essa é uma verdade para nós hoje. Essa verdade eletrônica, que no início parece ser terrível, na verdade é um projeto, a nosso ver, absolutamente irreversível. E o que eu acho bacana nisso é que mostra que o advogado, né, a OAB, ela está trabalhando para acelerar a qualidade do serviço judiciário, né? Então, a própria OAB tomando iniciativas para acelerar, para dar mais velocidade ao trabalho jurídico, não é isso? Eu acredito muito nisso. Tenho dito isso desde o primeiro dia, do início da gestão. Desde o primeiro dia eu digo sempre a mesma coisa. Nós estamos no mesmo barco. Quando o judiciário entender, e eu acredito muito nisso, que nós estamos do mesmo time, nós estamos do mesmo lado, todo mundo vai ganhar. Aqui não tem que medir força. Nós temos que apoiar o judiciário precisa de investimento, o judiciário precisa de apoio e precisa procurar a OAB para resolver, Rodrigo, às vezes questões burocráticas do próprio Poder Judiciário. A OAB tem muito a contribuir. Eu tenho absoluta certeza de que quando chamado à advocacia, a advocacia sempre vai responder à altura. E o mais importante, quem ganha é o cidadão. É o cidadão, é a sociedade civil. Aproveitando o gancho do ganho da sociedade, a Comissão da Verdade, OAB Ribeirão Preto, está com esse trabalho. O que o senhor pode dar uma pincelada aí para a gente? A Comissão da Verdade, ela teve início a nível de entidade de classe na OAB São Paulo, na secção paulista. Eu recebi o convite inicial do Dr. Belisário, que é o vice-presidente da Comissão da Verdade OAB São Paulo, solicitando, perguntando do interesse de nós patrocinarmos essa Comissão da Verdade aqui para apurar a forma da advocacia na época de chumbo, de 64 a 85. Nós somos procurados pelo Dr. Belisário e depois o Dr. Marcos da Costa fez o mesmo pedido, no sentido de que seria a primeira subseção do Estado a trazer essa Comissão da Verdade fora da capital de São Paulo. Assim, tem sido assim, nós temos vivido na subseção, Rodrigo, momentos históricos, um momento de resgate da história. O presidente da comissão é o Dr. Féris Sabino, conta com 2 jornalistas, Dr. Rubens Aidan e o professor Saulo Gomes, e 2 advogados, Dr. Eduardo Silveira Martins e Dr. Anderson Polverel. Já ouvimos de 5 a 6 pessoas, cidadão e muitos advogados também, e esse nosso projeto vai até o fim do ano aproximadamente. Temos a informação que alguns depoimentos saíram inclusive em rede nacional e alguns inclusive foram parar na Câmara Federal em Brasília. Então é um movimento importante, é um movimento, na verdade, que tem como objetivo ouvir como é que foi a advocacia nessa época, no período de 64 a 85. Para nós tem sido assim, uma honra imensa contar com todo esse apoio, esse prestígio da OAB São Paulo nesse projeto maravilhoso. Iniciativa aí que está refletindo e está trazendo à tona informações que eram desconhecidas até hoje, né? É história. Eu costumo dizer, eu ouço muito o pessoal da Comissão da Verdade dizer que realmente a história está acontecendo. Os relatos históricos, às vezes alguns desabafos até, nós estamos realmente vivendo um momento histórico na 12ª subseção. Ok. Doutor Domingos, nosso tempo é limitado, eu estou honrado com a sua presença aqui no programa, o senhor está sempre convidado para retornar e mostrar a evolução aí, até mesmo mostrar quando o Tribunal de Justiça, né, a gente espera que esteja já em funcionamento, ok? Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Para mim é uma honra ter vindo aqui, Rodrigo, um prazer imenso. E transmito essas mensagens para a advocacia e para a sociedade com uma satisfação enorme. E dizer para você que nós sempre estaremos aí de braços abertos para recebê-lo, viu? Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Agromil Agronegócios. Você encontra fertilizantes, gesso agrícola, adubação foliar, calcário e fosfato, mecanização agrícola. Você já ouviu falar em fertilizante com ureia protegida? Estou falando do fertilizante Super N da Fertipar. Tem a facilidade de aplicação sem problemas de empedramento. Pode ser armazenado por longos períodos. Tem maior rendimento operacional, proporcionando menor custo com frete e mão de obra. E o melhor, a aplicação pode ser a lanço ou superfície, em tempo seco, nem precisa incorporar. Alta concentração, Super N,
doses menores, rendimento operacional. Estas e outras vantagens você encontra só na Agromil Agronegócios. Então não esqueça, negócio é o Super N com Agrotrain. Agromil Agronegócios. Anota o telefone 016 3663 5426 em Jardinópolis, na Avenida Visconde do Rio Branco 536. Agromil Agronegócios. Então agora nós vamos conversar com o professor Alberto Borges Matias, professor titular em Finanças da USP. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a gentileza do convite. Professor, eu começo a primeira pergunta. O senhor que é da área de finanças, o que o senhor pode dizer sobre o setor agrícola, né, o setor sucroalcooleiro, principalmente na nossa região? O que é que o senhor pode nos colocar para aí do ponto de vista de finanças? Bem, o setor sucroenergético, né, brasileiro, de longas datas passa por dificuldades visíveis dentro do sistema financeiro. Uma área que eu tenho de pesquisa e de atuação é a área bancária, e a análise de risco de crédito das usinas de longas datas, ela apresenta problemas. Nós temos uma característica no setor que uma série de usinas tiveram início praticamente na mesma data, né, com o Proálcool. E com isso começam a apresentar problemas de sucessão mais ou menos à mesma época. Esses problemas de sucessão culminam pelo fechamento das empresas, independente dos problemas de mercado, como o caso do preço do álcool em relação à gasolina. Então essas usinas elas iriam fechar de qualquer forma. Outra característica, que também não é típica do setor sucroenergético, mas de inúmeros setores, é a concentração das empresas. Você vem tendo uma concentração em menos unidades produtivas. Isto veio acontecendo também no setor sucroenergético. Então, uma parte das usinas que foram fechadas porque elas foram vendidas, incorporadas a outras usinas maiores. Nessa incorporação, você tem incorporação da produção, da venda e da gestão. Então, praticamente, você tem um processo de demissão forte naquela usina incorporada, não é? Então, isso é o que é mais visível. O setor é um setor que precisa estrategicamente também se reprogramar, porque não é possível, na economia moderna, você imaginar setores que defendam um tabelamento de preços a partir do preço da gasolina, por exemplo. Se você olhar as usinas maiores, você vai perceber que elas estão bem, inclusive com crescimento de resultados financeiros. Porque partiram para uma maior ampliação das suas atividades, uma diversificação para o setor energético, produção de energia elétrica a partir do bagaço de cana, produção de derivados, de resíduos para a venda para outras companhias ou para outros segmentos de mercado, como o caso do próprio fertilizante. Então você precisa alterar. Nesse processo de incorporações e fechamento de usinas, se você pega a cadeia de produção do setor sucroenergético, você tem o setor industrial. O setor industrial brasileiro como um todo passa por sérios problemas. Esses sérios problemas decorrem da sobrevalorização da moeda brasileira. O real é sobrevalorizado no mundo. Basta comparar, por exemplo, para quem tiver curiosidade, pegar na internet o preço do Big Mac, chama Big Mac Index. Você vai ver que o preço do Big Mac brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Porque, veja, o produto é o mesmo praticamente. Por que ele é o segundo ou terceiro mais caro do mundo? Porque você tem uma taxa de câmbio extremamente valorizada. E a tributária também. E a taxa tributária também. Isto é um equívoco, não é? Então a indústria já apresenta seu problema. A indústria, na cadeia de produção do setor sucroenergético, aquelas empresas industriais que ficaram na dependência do próprio setor, perderam clientes que foram os clientes que fecharam as portas simplesmente ou foram incorporados. Quando à margem desse setor, você tem setor como óleo e gás, que vem apresentando taxas de crescimento bastante interessantes e que poderiam ser uma alternativa. Em qualquer segmento, você precisa tentar diversificar a atividade. Agora, eu pergunto para o senhor, isso de um ponto de vista macro. Agora, um ponto de vista micro, uma sugestão do
cenário que está por vir aí? Nós estamos num momento político, né, de eleições, estamos num momento de crise acentuada, deflação, estagnação da economia. O que é que o senhor vê na micro-região nossa aqui, o que o senhor vê de futuro para o agronegócio especificamente? Veja, o agronegócio vem apresentando taxas de crescimento do seu PIB acima da média de mercado. Nós estamos falando num crescimento do PIB para esse ano ao redor de 1% ao ano. Mas veja, nós batemos nosso PIB recorde, então estamos crescendo baixo, 1% acima do PIB recorde. Sem dúvida, precisamos remontar o nosso plano de negócio do país, que, aliás, diga-se passagem, que não existe um plano estratégico para o país. No tocante ao micro das empresas do segmento, você não pode esperar grandes crescimentos de faturamento de forma geral, sim, apesar que o agronegócio apresenta taxas de crescimento maiores, apesar que há uma demanda reprimida ainda por álcool. Né? Quando a gente fala álcool, etanol, nós estamos falando do hidratado e do anidro, que tem mercados diferentes e você tem possibilidades diferentes e ainda você tem todo um segmento de álcool química aí para ser implementado. Então veja, se você olhar o futuro, você tem assim possibilidades de elevação de crescimento a taxas bastante elevadas. Agora, o que você precisa? Você precisa controlar suas despesas. E isto é um problema sério. Esse segmento, ele não tem uma capacidade de gestão que seria necessária para suplantar esses problemas. Não tem poder de gestão, né? Não tem conhecimento, às vezes, de gestão. E também tem um problema sério na definição da política de distribuição de resultados. Ou seja, como são empresas muitas vezes familiares, ela não tem uma característica de definir o resultado a ser distribuído. Simplesmente existe distribuição com ou sem resultado. Isto não é aceitável em acaba empresas minando a própria empresa. Você mina a companhia, veja. A taxa de investimento é decorrente do resultado. Se você mina o resultado, você não tem como reinvestir. Então, você passar em inúmeras usinas, você vai ver que elas pararam no tempo. Historicamente estão paradas, o nível de produtividade é extremamente baixo e não tem como competir. Agora, como é que fica, por exemplo, o dólar, né, a moeda brasileira supervalorizada, a deflação, a circulação econômica estagnada, os insumos agrícolas em alta, como é que fica especificamente para o produtor, o agricultor? No caso, o senhor tem falado da usina, mas e o fornecedor da matéria-prima para a usina? Como é que ele fica nesse cenário? O que o senhor pode dar de luz aí como referência para ele desenvolver alguma coisa diferente? Veja, você começa também a ter necessidade de repensar o tamanho das unidades de produção. No campo, unidades pequenas começam, na cana, começam a ser de difícil viabilidade. Dos custos de produção, de maquinário. Então você tem um determinado custo fixo. Esse custo fixo você tem que distribuir por unidade maior. Então você começa a ganhar escala, começa a ganhar produtividade. Esse é o conceito básico da produtividade. Além disso, você precisa desenvolver capacidade de utilização de menos insumos, não é? Então tem todo um trabalho de pesquisa a ser feito, a ser patrocinado. Você tem, através da Embrapa, a criação de novas produções. Essas novas produções, elas são mais competitivas. Você tem que agregar, às vezes, um custo um pouco maior, mas com resultado maior também. Então, a escala passa a ser essencial nesse trabalho. A mecanização já está aí. A mecanização torna também o custo fixo mais alto. O problema do custo fixo mais alto é um problema comum a todos os segmentos de atividade. Depende de investimento do governo também, de políticas dedicadas ao setor. Sim, mas independente daquilo que for específico ao setor, você tem programas que são voltados de forma geral. Por exemplo, o FINAME do BNDES, destinado a máquinas e equipamentos. E aí você tem o FINAME agrícola, que é específico. Mas você tem recursos até a custo zero que promovem pesquisa e desenvolvimento. Você tem recursos do FINEP, por exemplo, com recursos dados para desenvolvimento de categorias de produção, desenvolvimento de avanços da produtividade. Então precisa conhecer e produzir. Grande problema de tudo isso, você precisa ter um plano de longo prazo. E no Brasil nós somos muito ruins nisso, nós não temos nem o planejamento da semana.
quando na verdade a parte agrícola ela precisa, até pelos ciclos que tem, de planos de produção de 5 a 10 anos. Eu vou estar hoje fazendo um grande investimento que se viabiliza em 2, 3 anos, não menos do que isso. Então eu preciso ter planos de longo prazo. É essa expectativa que gera a viabilidade dos negócios. Mas aí a questão política sobressai aí, porque o lado político deveria tomar a iniciativa em organizar ou implementar políticas focadas para auxiliar as pessoas que têm interesse em desenvolver esses segmentos. Na maioria dos países desenvolvidos, você não tem também essas políticas. Então, se você tem uma liberdade econômica, essa liberdade econômica exige que os produtores, de forma compartilhada, promovam essa definição da política e passem a exigir as condições de execução da política. No Brasil nós já tivemos os PNDs, os Planos Nacionais de Desenvolvimento, com visão de 20 anos. Isso se mostrou importante. Então, se o setor, por exemplo, da cana, deseja ver desenvolvimento novamente, precisa ter o seu Plano Nacional de Desenvolvimento, produzido pelas próprias entidades. E, a partir daí, indicado para o governo o que precisa ser feito. Então, o próprio setor precisa das condicionantes desse desenvolvimento. O que quer que seja feito para os outros anos. O ponto crucial seria a organização do setor, traçar uma política a longo prazo e aparar as arestas e apresentar ao governo, a exigir ao governo que olhe com bons olhos aquela política micro, aquela política macroeconômica de gestão, de planta de negócio a ser implementada? Sim, exato. E se você quiser se precaver contra falências, contra fechamentos de unidades, você tem que fazer um monitoramento da atividade. Então, por exemplo, pega o caso de cooperativas de crédito. Por força do Banco Central, as cooperativas de crédito são obrigadas a terem um monitoramento da sua atividade. Então, as centrais fazem monitoramento de indicadores e chamam aquelas unidades que estão com problemas para serem consertadas. Então, se você quer regular também, unidade por unidade, você precisa ter um monitoramento da situação dessas unidades. Professor, nosso tempo é curto. Foi engrandecedor o seu ponto de vista, a sua colocação, e com certeza é muito importante para o senhor e para nós em especial, é muito importante para nós a sua presença em próximos programas para tentar trazer novidades aí dos pontos de vista que o agricultor, que as cooperativas, especificamente o agricultor, como é que ele deve dar o pontapé inicial e efetivamente alcançar esses fins aí que o senhor colocou de organização e de planejamento econômico. Eu acho que é muito gratificante e é muito importante a sua colocação. Eu que agradeço a gentileza aí das opiniões, das perguntas, né? E me coloco à disposição. Muito obrigado. Gente, nós ficamos por aqui. Com certeza o professor Alberto vai estar no nosso programa novamente e, na medida do possível, nós vamos tentando organizar esse setor aí, que, principalmente o agricultor, que está às mazelas, meio abandonado, meio sem saber o que fazer nesse cenário macroeconômico, nesse cenário político que nós estamos vivendo. Então, pelo menos é uma tentativa de a gente tentar nos organizar e nos resgatar. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.